Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 17. Capítulo 98. 2 dias se passaram rapidamente e já era véspera do baile de inverno. Jacob, Allison e Lydia tiveram um dia normal na escola antes de voltarem para casa. Assim que chegaram em casa, Malia beijou Jacob e disse: Jay, quero que você vá a algum lugar comigo. Agora mesmo? Perguntou Jacob. Malia assentiu com a cabeça. Jacob pegou na mão dela. Então vamos. Ele olhou para Lydia e Allison. Meninas, vou levar a Malia para sair. Certo, disse Allison. Divirta-se, acrescentou Lydia. Jacob e Malia saíram da mansão e entraram no camaro dele. Enquanto se afastavam, Jacob perguntou: Então, você vai me dizer para onde estamos indo? Para o cemitério, disse Malia. Quero visitar minha família. Você sabe onde ficam os túmulos? Malia assentiu com a cabeça. Cogman os encontrou. Ele disse que colocou a localização no meu celular. Tudo que eu preciso fazer é segui-la. Tudo bem. Ele dirigiu até o cemitério e depois que chegaram, pegou o celular de Malia e encontrou os túmulos usando a localização. Malia parou em frente aos túmulos de seus pais e de sua irmã. Jay, me dê um instante, por favor. Jacob deu alguns passos para trás. Os olhos de Malia começaram a se encher de lágrimas. Ela tocou o túmulo da irmã, depois o do pai. Quando tentou tocar o túmulo da mãe, hesitou. Então começou a chorar ainda mais e se ajoelhou diante dele. Desculpe, mãe, ela sussurrou com a voz embargada. Desculpe, eu não queria dizer o que disse naquele dia. Jacob se aproximou e a abraçou. Malia olhou para ele com o rosto banhado em lágrimas. Na noite em que eles morreram, eu estava discutindo com eles. Com raiva, eu disse para minha mãe, eu queria que todos vocês estivessem mortos. Ela começou a soluçar novamente. Jacob a abraçou com mais força. Você tinha 9 anos naquela época. Você nem sabia o que a morte realmente significava. Além disso, era lua cheia naquela noite. Isso pode ter mexido com a sua cabeça também. Então não se culpe. Você não fez por mal, e a morte deles não foi sua culpa. Foi culpa da mulher de olhos azuis. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem assimiladas. E Malia, acho que sei quem é essa mulher. Malia parou de chorar imediatamente e olhou para ele. O quê? Você sabe e não me contou? Não sei onde ela está nem o nome dela, esclareceu Jacob. Mas acho que ela é sua mãe biológica. Malia olhou fixamente confusa. O que você quer dizer? Sua família, a família Tate, não eram metamorfos. Eram apenas humanos normais. Se fossem metamorfos, aquela mulher não teria conseguido matá-los naquela noite. Eles a teriam matado. Ele suavizou a voz. Além disso, quando uma coiote lobisomem dá à luz um filhote, ela transfere involuntariamente uma parte significativa de seu poder sobrenatural para a criança durante o parto. Isso significa que a mãe fica mais fraca. Então, eu acho que aquela mulher era sua mãe de verdade e estava tentando te matar para recuperar seus poderes. Malia ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a teoria dele. Então perguntou: Você pode me ajudar a encontrá-la? Vou fazê-la pagar pelo que fez. Sim, eu ajudarei, prometeu Jacob sem hesitar. Não só eu, mas Cogman, Allison e Lydia também ajudarão. Nós a encontraremos eventualmente. Além disso, agora que você regularizou sua situação legal e começará as aulas na semana que vem, ela acabará sabendo e virá procurá-la pessoalmente. O maxilar de Malia se contraiu. Espero que ela venha logo. Jacob enxugou as lágrimas do rosto dela e a beijou suavemente. Você não vai me apresentar a sua família? Um pequeno sorriso genuíno surgiu nos lábios de Malia. Claro. Ela olhou para os túmulos. Mãe, pai, Kylie, esse idiota é o Jacob. Ele é meu marido. Jacob olhou para os túmulos com uma suavidade respeitosa na expressão. Olá, é um prazer conhecer todos vocês. Então, ele fingiu que o pai dela estava falando com ele. Inclinou a cabeça. O que o senhor disse? O pai assentiu solenemente. Não se preocupe, senhor. Eu cuidarei dela. Ele desviou o olhar para o túmulo da mãe de Malia, seu tom tornando-se ameno e conversador. Não se preocupe, senhora. Ela está bem e feliz, e um pouco travessa. Ele sorriu como se esperasse uma resposta. Sim, ela gosta de causar problemas em casa e também gosta de usar minhas roupas. Ela detesta roupas femininas. Ele fingiu um olhar suplicante. E senhora, por favor, poderia pedir a ela para não cortar o cabelo tão bonito? Sim, ela quer cortar bem curto. É uma pena mesmo. Ele olhou para Malia com um brilho travesso nos olhos. Você ouviu isso? Sua mãe disse para você não cortar esse seu lindo cabelo. Mas ele percebeu que ela estava chorando novamente, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Ele a abraçou. Desculpe, vou me calar. Malia sorriu em meio às lágrimas e balançou a cabeça, escondendo o rosto no peito dele. Está tudo bem. Eu só estava imaginando você conversando de verdade com eles. Sinto muita falta deles. Muita mesmo. Jacob apenas a abraçou sem dizer nada. Ele sabia como ela se sentia. Ele também sentia falta dos pais, mas entendia que o que ela precisava naquele momento era de um ombro amigo, não de alguém dizendo que a entendia ou como ela deveria se sentir. Então, ele ficou ali com ela em silêncio enquanto ela chorava e desabafava sobre a saudade da família e a solidão que sentia há anos. Depois de um tempo, Malia respirou fundo com um tremor e recuou. Certo, vamos embora. Ela olhou uma última vez para os túmulos. Adeus, pessoal.
Voltarei para visitá-los de vez em quando. Dito isso, eles saíram do cemitério. A pedido de Malia, Jacob dirigiu até a antiga casa dela. Ela pegou algumas fotos da família e em seguida, eles voltaram para a mansão. Ao cair da noite, Alison pegou uma das bicicletas de Jacob e foi para a casa dos pais passar a noite com eles. Na sala de estar, Malia assistia à TV enquanto Jacob jogava no Game Boy. Lydia, mexendo no celular ao lado dele, suspirou profundamente e subiu para o seu quarto. Jacob ergueu uma sobrancelha, pressentindo que algo estava errado. Seguiu-a e a encontrou parada perto da janela, olhando para fora. Ele a abraçou por trás. O que foi? Você está agindo de forma estranha o dia todo. Lydia suspirou, recostando-se nele. Minha mãe quer te conhecer. Então vamos encontrá-la, disse Jacob. Por que você parece tão preocupado? Aparentemente, ela sabe que você está saindo comigo e com a Alison, disse Lydia. Como ela sabe? Ela era professora e ainda tem amigos na nossa escola, explicou Lydia. Alguém contou para ela que eu estava me envolvendo com um playboy rico que está namorando comigo e com outra garota. Ela está me perturbando há dias, exigindo que eu termine com você. Quando eu disse que isso não ia acontecer porque eu te amo, ela decidiu que queria conhecer seus pais para pedir que eles te mantivessem longe de mim. Quando eu disse que seus pais estavam mortos, ela disse que queria te conhecer. Tudo bem, disse Jacob calmamente. Vamos jantar com ela. Acho que está na hora de contar a verdade sobre o nosso mundo. Acho que ela não está preparada para isso, disse Lydia, preocupada. Ela vai acabar descobrindo eventualmente, ponderou Jacob. É melhor contarmos a verdade agora, antes que ela tente alguma besteira, como tentar te internar no hospício. Ela jamais faria isso, disse Lydia. Ela e seu pai não internaram sua avó em um hospício? Perguntou Jacob. Isso foi diferente, protestou Lydia. Minha avó não sabia que era uma alma penada e ouvia vozes o tempo todo. Parecia que ela estava enlouquecendo. Mesmo assim, você tem razão. Devemos contar a verdade para ela. Certo, disse Jacob. Ligue para ela e diga que vamos jantar. Lydia ligou para a mãe. Depois de desligar, virou-se para Jacob. Vá trocar de roupa. E não vamos trazer o Cogman. Não quero que ela o conheça ainda. Ele pode dizer algo terrível ou colocá-la na lista negra dele. Jacob sorriu. Não se preocupe. Ele pode ser um psicopata, mas jamais desrespeitaria sua mãe ou a adicionaria à sua lista. Eu sei que o Cogman é educado, disse Lydia. Mas minha mãe não é. Às vezes ela pode ser uma verdadeira megera. Então vamos deixar ele conosco e, por favor, tenha paciência com ela se ela disser alguma grosseria. Por mim. Jacob beijou a testa dela. Não se preocupe. Eu vou conquistá-la. Ela vai gostar de mim. Os olhos de Lydia se arregalaram em horror. Não, não, não. Nem pense em seduzi-la ou ter qualquer ideia sobre ela. É por isso que eu estava tão preocupada com o seu encontro com ela. Eu não quero passar pelo que o Scott está passando. Jacob riu. Eu não quis dizer que a faria se apaixonar por mim. Eu só quis dizer que serei gentil. Vou ficar de olho em você, avisou Lydia. E mais uma coisa, você só poderá encontrá-la quando eu estiver com você. Não tem permissão para encontrá-la sozinho, seu pervertido bonitão. Não quero que ela se encante com seu rosto e essa sua habilidade. Jacob riu novamente. Não se preocupe. Meu charme não vai funcionar com ela. Por que não? Meu charme mudou. Agora só funciona com mulheres por quem tem um interesse romântico, explicou ele. Você não percebeu que as garotas da escola não estão se jogando em cima de mim na última semana? Lydia refletiu sobre isso. Eu e a Alison percebemos. Mas eles ainda estão te olhando e sorrindo para você. Bem, afinal de contas, eu sou bonito, disse Jacob com um sorriso de canto. Meu charme era só um bônus. Mesmo sem ele, elas não conseguem resistir a olhar para o homem mais lindo que já viram. Lydia revirou os olhos. Vai se trocar, seu narcisista. Vamos nos atrasar. Jacob sorriu e saiu para se trocar, depois desceu as escadas e sentou-se com Malia até que Lydia finalmente estivesse pronta, o que levou mais 40 minutos. Você disse que íamos nos atrasar, mas você levou 40 minutos só para se trocar, observou Jacob. Eu tenho que estar bonita, não é? Disse Lydia, fazendo pose. Ela vestia um elegante casaco. Este casaco é Louis Vuitton. Comprei por $12.000. Ela o abriu, revelando um lindo vestido azul por baixo. Este vestido também é Louis Vuitton. Comprei por $10.000. E meus sapatos? Ok, pare. Jacob a interrompeu. Vamos embora. Lydia fez beicinho. Mas eu não te contei sobre meus sapatos, minha bolsa, meu relógio e... Vamos jantar com a sua mãe, não para deixá-la com ciúmes, disse Jacob. Preciso mostrar a ela o quão bem você está cuidando de mim. Lydia sorriu. Você pode mostrar a ela quando chegarmos lá e contar quanto custam suas roupas ridículas, disse Jacob. Em seguida, ele beijou Malia, que não dava a mínima para eles e continuava vidrada na TV, assistindo a um documentário sobre lobos antes de se levantar, pegar a mão de Lydia e conduzi-la gentilmente para fora da mansão. Cogman o seguiu até a entrada da garagem. Devo levá-lo de carro, senhor? Não, eu quero dirigir hoje à noite, disse Jacob. Ele e Lydia entraram no Camaro dele e dirigiram em direção à casa da mãe dela. Quando chegaram, Jacob tirou de sua dimensão de bolso uma caixa de chocolates luxuosa. O que sua mãe acha de chocolate? Não temos vinho em casa, e eu não tenho nenhum na minha dimensão de bolso. Ela vai adorar, disse Lydia. E provavelmente te julgaria se você levasse vinho para ela. Jacob sorriu. Ainda bem que não trouxe nenhum então. Ele pegou a mão de Lydia e juntos caminharam até a porta. Com um suspiro profundo, Lydia tocou a campainha. Capítulo 99. Natalie, que estava preparando o jantar, ouviu a campainha. Ela abriu a porta e olhou para Jacob surpresa. Seu primeiro pensamento foi, que rapaz bonito. Não é à toa que Lydia não quer terminar com ele. Mãe, exclamou Lydia com um tom de irritação na voz. Natalie voltou a si e olhou para a filha.
Oh, desculpe, querida. Eu não te vi aí. Lydia fez beicinho, e Natalie sorriu antes de olhar para Jacob novamente. Você deve ser Jacob. Jacob ofereceu um sorriso educado. Sim, senhora. Prazer em conhecê-la. Agora sei de onde Lydia herdou sua beleza. O sorriso de Natalie se alargou. Você é um doce. Entre. Jacob e Lydia entraram, e Natalie fechou a porta atrás deles. Jacob entregou-lhe a luxuosa caixa de chocolates. Você não precisava trazer nada, mas obrigada, disse ela, aceitando o presente. Em seguida, olhou para a filha. Leve-o para a sala de estar. Estou quase terminando o jantar. Você precisa de ajuda, ofereceu Jacob. Não sei cozinhar, mas posso ajudar a pôr a mesa. Claro, disse Natalie. Ela se virou para Lydia. Tire o casaco e venha ajudar também. Jacob e Lydia ajudaram a pôr a mesa na sala de jantar e trouxeram os pratos. Assim que a comida foi servida, os três se sentaram para comer. Jacob foi educado e elogioso, elogiando a comida de Natalie, o que a fez sorrir genuinamente. Após o jantar, eles se dirigiram à sala de estar. Natalie sentou-se em frente a eles, e sua postura mudou de anfitriã para mãe preocupada. Jacob, ela começou com um tom cuidadoso, mas firme. Pelo que vi esta noite, você parece ser um bom rapaz. Mas ouvi dizer que você está namorando minha filha e outra garota. Isso é verdade? É verdade, disse Jacob, encarando-a sem hesitar. Eu amo Lydia e também amo Alison. Bem, eu sei que vocês são apenas crianças, estão experimentando coisas novas, disse Natalie, escolhendo bem as palavras. Mas eu não posso permitir que minha filha namore alguém como você. Você só vai acabar partindo o coração dela. Então, quero que você termine com a Alison e namore apenas a Lydia, ou termine com a Lydia. Jacob balançou a cabeça suavemente. Desculpe, senhora. Não quero terminar com nenhuma delas. Na verdade, não posso. Nós três estamos ligados por algo mais profundo do que apenas amor. Natalie franziu a testa. O que você quer dizer? Jacob e Lydia trocaram um olhar. Ela suspirou. Acho que chegou a hora de contar a verdade para ela. Ela se virou para a mãe. Na verdade, mãe, eu não sou só a namorada dele. Eu sou a esposa dele. Que absurdo você está falando? Disse Natalie, com as bochechas coradas de irritação. Você tem 16 anos. Não tem permissão para se casar. Vamos esquecer o casamento por um segundo, disse Lydia, conduzindo a conversa com uma calma deliberada. Diga-me, mãe. Você se lembra por que internou a vovó em um hospital psiquiátrico? Por que você está perguntando? A voz de Natalie tinha um tom de cautela defensiva. Basta responder a pergunta. Natalie suspirou, a antiga dor obscurecendo brevemente seu rosto. Porque Lorraine tinha uma doença mental grave. Ela costumava gritar e dizia que conseguia ouvir vozes e ver pessoas morrerem. Ela foi encontrada perto de cadáveres, e quando a polícia perguntou o que ela estava fazendo ali, ela disse que não sabia como tinha chegado lá. A vovó não tinha doença mental, disse Lydia. Ela tinha poderes sobrenaturais. Natalie começou a parecer genuinamente preocupada. Querido, você está me assustando. Por favor, me diga que você está apenas brincando e que não acredita de verdade no que acabou de dizer. Não estou brincando, mãe. A vovó era uma criatura sobrenatural chamada alma penada. Almas penadas são arautos da morte. Elas podem prever perigos mortais e têm uma conexão com o mundo espiritual sobrenatural, e isso faz com que elas ouçam vozes. Lydia, pare, interrompeu Natalie bruscamente. Se isso é uma piada, não tem graça. E se você realmente acredita no que está dizendo, precisamos te ajudar. A voz de Jacob falou diretamente na mente de Lydia. É tipo te internar num hospício igual à sua avó. Lydia revirou os olhos para ele antes de voltar a atenção para a mãe. Eu posso provar, mas não se assuste. Como você provaria isso? E por que eu entraria em pânico? Se eu fosse uma alma penada comum, não conseguiria provar o que acabei de dizer, explicou Lydia. Mas eu não sou. Sou algo mais. Então, observem. Então, diante da atonita Natalie, os olhos de Lydia brilharam em branco. Seus cabelos ficaram brancos como a neve e sua pele empalideceu. Ela deu à mãe um momento para processar a transformação. Natalie ficou olhando fixamente e sua mente buscando desesperadamente uma explicação razoável e científica, maquiagem, lentes de contato, um truque de luz. Mas nenhuma se encaixava na mudança instantânea e profunda que ela acabará de presenciar. Como? Ela finalmente sussurrou. Como você mudou a cor dos seus olhos, do seu cabelo, da sua pele? Eu já te disse. Sou uma alma penada e posso me transformar. Também posso controlar o som, e posso me teletransportar. Observe. Então, Lydia desapareceu do sofá onde estava sentada. Lydia, onde você está? Perguntou Natalie com a voz carregada de alarme. Estou com você, mãe. Natalie se virou e viu Lydia parada calmamente atrás do sofá onde estava sentada. Como assim? Isso não faz sentido nenhum. Lydia deu a volta e sentou-se ao lado da mãe, segurando sua mão. Mãe, as criaturas sobrenaturais da mitologia, como lobisomens e vampiros, são reais. A magia é real. Ela olhou para Jacob. Jay, mostre a ela. Jacob ergueu a mão. Uma chama irrompeu de sua palma, tomou a forma de um pequeno pássaro e voou em círculos silenciosos pela sala antes de desaparecer. Então, ele se transformou. Seus olhos brilharam em um dourado intenso, garras se estenderam de seus dedos e seus dentes se alongaram, transformando-se em presas afiadas. Um rosnado baixo e ressonante ecoou em seu peito. Natalie estremeceu, e Lydia apertou sua mão. Não tenha medo. Ele não vai te machucar. Tem certeza? Natalie sussurrou, observando a criatura que sua filha chamava de marido. Ele está rosnando como uma fera. Lydia sorriu suavemente. Bem, ele é uma fera. Mas como eu disse, ele não vai te machucar. Jacob e Lydia voltaram ao normal. Nos momentos seguintes, Lydia explicou pacientemente à mãe os princípios básicos do mundo sobrenatural, respondendo às suas perguntas atônitas e hesitantes. Finalmente Lydia disse, mãe, você se lembra da família de canibais que encontraram em Beacon Hills há alguns dias? Sim, disse Natalie, agora com a voz mais baixa. E quanto a eles?
Eles eram criaturas canibais que sobreviviam comendo humanos. São chamados de vendigos. Natalie assimilou a informação, a notícia horrível assumindo um novo significado mais sombrio. E presumo que existam mais criaturas como eles. Sim, confirmou Jacob. Assim como existem humanos bons e humanos maus, existem criaturas sobrenaturais boas e más. E claro, existem as puramente malignas, como os vendigos. Natalie soltou um longo suspiro cansado, como se o peso de um mundo invisível tivesse acabado de se instalar sobre seus ombros. Vamos parar de falar de coisas ruins. Ela acenou com a mão como se quisesse dissipar fisicamente os pensamentos sombrios. Vamos falar de vocês dois. Contei-me sobre esse casamento de vocês. Lydia disse, chama-se laço de acasalamento. É uma conexão sobrenatural intensa, instintiva e irreversível, muito mais profunda do que apenas amor. Não podemos nos separar, nunca mais. E não podemos nos machucar. E ele também tem um vínculo de acasalamento com a Alison? Perguntou Natalie. Sim, confirmou Lydia. E não só ela. Há uma terceira garota, Malia. Os olhos de Natalie se arregalaram. O quê? Quantas garotas ele vai ter? Lydia deu de ombros, num gesto de aceitação resignada. Não sei. É o que ele é, não tem jeito. Tudo que posso fazer é garantir que ele não traga uma garota má para nossa casa. Você está realmente bem com esse relacionamento? Insistiu Natalie, examinando o rosto da filha. Você está feliz? O sorriso de Lydia era radiante e genuíno. Estou mais do que feliz, mãe. Eu amo, e amo Alison e Malia também. Natalie ergueu uma sobrancelha. Você também ama as garotas? Você está. Não é o que você está pensando, disse Lydia rapidamente, balançando a cabeça. É que, como nós três temos um vínculo de acasalamento com Jay, também temos uma conexão entre nós. Nos amamos como irmãs, mas, mais do que irmãs. É difícil explicar, mas não há nada de sexual entre nós. Natalie soltou outro longo suspiro, como se o último resquício de sua resistência tivesse desaparecido. Entendo. Bom, contanto que você esteja feliz, é tudo o que eu quero. E você também deve se concentrar nos seus estudos. Não se esqueça disso. Não vou, prometeu Lydia com um sorriso mais suave. Natalie voltou seu olhar para Jacob, sua expressão mudando para uma de severidade maternal. Cuide da minha filha, garoto. E dê a ela um casamento digno quando você se formar na faculdade. Prometo que nunca a deixarei triste, disse Jacob, com tom solene e respeitoso. Quanto ao casamento, contanto que ela diga as palavras certas, realizarei qualquer tipo de casamento que ela desejar. Lydia olhou para a mãe com esperança. Então, mãe, você se importa que eu fique com o Jay? Você disse que não há nada que eu possa fazer para separar vocês, disse Natalie com um sorriso irônico. Então, realmente não importa se eu concordo ou não. Em seguida, sua expressão suavizou e ela estendeu a mão para tocar a bochecha de Lydia. Mas, contanto que você esteja feliz, querida, eu também estou feliz por você. Você tem a minha bênção. Lydia abraçou a mãe com força. Obrigada, mãe. Depois que se separaram, Lydia observou o rosto da mãe. O que foi? Você parece triste. Eu estava pensando na Lorraine, admitiu Natalie, com a voz embargada pelo arrependimento. Ela estava nos dizendo a verdade, mas não acreditamos nela. Nós a internamos em um hospital psiquiátrico e a matamos. Não, mãe, disse Lydia firmemente, segurando as mãos da mãe. Você não causou a morte da vovó. Você não sabia nada sobre almas penada. Nem ela mesma sabia o que era. Além disso, foi o papai quem a levou para Ishin House e não você. Se seu pai soubesse a verdade, ficaria arrasado, murmurou Natalie. Então não vamos contar para ele, sugeriu Lydia. Ele já saiu das nossas vidas e se mudou de BA com Rios. Deixe-o em paz. Mas acho que ele deveria saber a verdade, disse Natalie, com um brilho de algo mais aguçado nos olhos. Lydia revirou os olhos, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Eu sei que você o odeia, mãe. Mas contar a verdade vai partir o coração dele. O sorriso de Natalie se tornou malicioso. Eu sei. É por isso que quero contar a verdade para ele. Eu realmente quero que ele seja infeliz pelo resto da vida. As mulheres são realmente mesquinhas e más, pensou Jacob, guardando sabiamente a observação para si mesmo. Lydia deu uma risadinha. Deixem o pobre homem em paz. Por favor, por mim. Natalie cedeu com um suspiro teatral. Tudo bem. Jacob se levantou. Está na hora de eu ir. E você, Lydia? Vou passar a noite aqui com a mamãe, disse Lydia. Tem tanta coisa que eu quero contar para ela. A voz de Jacob falou diretamente em sua mente. Não conte a ela sobre nós matando pessoas ou que eu sou um dragão. A resposta mental de Lydia foi instantânea. Não sou estúpida. Sei o que dizer e o que não dizer. Jacob olhou para Natalie. Foi um prazer conhecê-la, senhora. Pode me chamar de Natalie, disse ela, oferecendo um sorriso sincero. E foi um prazer te conhecer também, garoto. Jacob retribuiu o sorriso, depois retirou um dos seus 7 frascos restantes de Miracuru da sua dimensão de bolso e entregou a Natalie. Aqui. Este é o meu presente para você. Lydia explicará o que é. Natalie pegou o frasco, olhando com curiosidade para o líquido verde brilhante, antes de se virar para a filha em busca de uma explicação. Mas Lydia, que também havia bebido o Miracuru, sabia exatamente o que era. Ela se levantou de um salto e beijou Jacob profundamente. Obrigada, meu amor. De nada, disse ele, sorrindo contra os lábios dela. Você também deu para os pais da Alison? Perguntou Lydia, recuando um pouco. Estou planejando fazer isso, disse Jacob. Mas ainda não decidi quando. Então não conte para a Alison que eu dei um para sua mãe primeiro. O sorriso de Lydia tornou-se travesso. Está bem. Vou esperar até você entregar para elas. Aí eu digo que você entregou primeiro para minha mãe. Jacob beliscou o nariz dela em tom de brincadeira. Você está tentando me colocar em apuros? Lydia piscou. Sim. Jacob balançou a cabeça com um sorriso carinhoso, deu-lhe um último beijo e disse, muito bem. Boa noite, meninas. Com isso ele saiu. Depois que a porta se fechou, Natalie olhou para o frasco em sua mão e em seguida para sua filha radiante. O que esse líquido verde faz para te deixar tão animada?
Depois de beberem isso, explicou Lydia com a voz cheia de entusiasmo. Vocês ficarão incrivelmente fortes, terão cura sobrenatural e nunca mais ficarão doentes. Os olhos de Natalie se arregalaram. Isso não é precioso demais? Deve ser muito caro. E não tem nenhum efeito colateral? Não, não tem nenhum efeito colateral, assegurou Lydia. E não se preocupe com o fato de ser precioso ou caro. Se Jay te deu, então apenas beba e não se preocupe com mais nada. Certo, disse Natalie, ainda olhando para o frasco com uma mistura de admiração e apreensão. Ela se moveu para abri-lo, mas Lydia impediu. Espere. Vamos primeiro ao banheiro e entrar na banheira. Você vai suar muito. As duas foram para o banheiro. Encheram a banheira com água quente e com um último suspiro, Natalie bebeu o conteúdo do frasco. Imediatamente sentiu um calor se espalhando por todo o corpo. Logo começou a suar profusamente. Rapidamente entrou na banheira. Lydia tirou a roupa, entrou também e se deitou nos braços da mãe. Começaram a conversar sobre o mundo sobrenatural e sobre Jacob. Jacob voltou para casa dirigindo, jantou com Malia e depois os dois assistiram a um filme. Por fim, foram para o quarto de Jacob, onde adormeceram abraçados. Capítulo 100. Malia acordou por volta das 4 da manhã. Depois de pensar por um instante, deu um sorriso irônico, acendeu o abajur e sacudiu Jacob. Jay, acorda. Jacob abriu um olho. Que horas são? Deixe-me dormir mais um pouco. Ele se virou e afundou o rosto no travesseiro. Malia sorriu, inclinou-se sobre ele e começou a fazer cócegas em sua orelha com as pontas do cabelo. Jacob gemeu. Pare com isso. Por que você está me acordando tão cedo? Ainda está escuro lá fora. Ele se sentou, esfregando os olhos e olhou para ela. Se você está com fome, vá acordar o Cogman e peça para ele preparar algo para você. Ele não precisa dormir por muito tempo, de qualquer forma. Espere, disse Malia, com a curiosidade aguçada. Lydia me disse que Cogman é um robô de outro mundo. Robôs precisam dormir? Jacob bocejou amplamente. Ele não é um robô. Bem, ele é, mas também é um ser vivo. E ele precisa dormir, ou entrar em modo de estase, como ele chama. Então vá acordá-lo e peça para ele cozinhar, ou eu posso te dar comida. Eu tenho bastante. O que você quer comer? Não estou com fome, disse Malia sem rodeios. Quero dormir com você. Jacob piscou. Não estamos dormindo juntos. Então, como se tivesse entendido o que ela queria dizer, seus olhos se arregalaram. Você quer dizer? Sim, disse Malia sem rodeios. Quero fazer sexo. Mas, Jacob hesitou. Você não está menstruada? Não, não estou, respondeu Malia. Minha menstruação durou apenas um dia. Afinal, sou uma metamorfa com cura sobrenatural. Lydia e Alison não te contaram quanto tempo dura delas. Jacob coçou a nuca. Eu nunca perguntei. Mas pensando bem, nunca as vi menstruadas, mesmo estando com elas há quase 2 meses. Malia assentiu com a cabeça. Disseram-me que quando recebem a doença, vão passar a noite com os pais e que só demora um dia. Entendo, disse Jacob, olhando-a seriamente. Mas você tem certeza de que quer fazer isso agora? Ainda não tivemos nenhum encontro. Quem se importa com isso? Malia zombou, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Além disso, não é como se dormirmos juntos agora, não pudéssemos sair juntos depois. Ela o puxou para mais perto, sua respiração quente contra os lábios dele. Agora, chega de conversa. Mostre-me se você é realmente tão bom quanto Lydia e Alison disseram. Jacob a beijou, um beijo lento que derreteu seu sorriso travesso. Ele se afastou o suficiente para murmurar contra seus lábios, um sorriso malicioso surgindo em seus lábios. Você não tem ideia do que eu sou, não é? Não, sussurrou Malia. Você nunca me contou. Eu sou um dragão, disse ele. E os da minha espécie são conhecidos por serem pervertidos e adorarem sexo. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Malia. Um dragão? Eu lia sobre eles em histórias quando era criança. Eles são conhecidos por sequestrar princesas. Isso é calúnia, protestou Jacob. Eu não sequestrei nenhuma princesa. Tem certeza? O sorriso de Malia tornou-se travesso. Alison não é a princesa de uma família de caçadores? Quem te disse isso? Lydia disse sim, respondeu Malia, com um sorriso ainda maior. E ela também me contou que quando você não tinha certeza se Alison ficaria com você ou não, você disse a ela que mesmo que ela escolhesse não ficar com você, você a perseguiria e mataria qualquer um que se aproximasse dela. Jacob tossiu sem jeito. Eu estava só brincando. Sim, só brincando. Além disso, ela escolheu ficar comigo. Eu não a sequestrei, nem nenhuma outra garota. Malia não havia terminado. Mas eu me lembro de alguém me pegando na primeira vez que nos encontramos na floresta e me dizendo que não me deixaria ir embora depois de me encontrar. Me dizendo para ser uma boa menina e me tornar sua companheira com um sorriso arrepiante no rosto antes de rugir para mim e me fazer desmaiar. E então me trazer para cá, para a casa dele. Ela inclinou a cabeça com uma expressão de falsa inocência. Se isso não é sequestro, então o que é? Jacob ficou sem palavras, atônito, tentando desesperadamente encontrar uma resposta. Não importa como você olhe para isso, eu realmente pareço culpado, pensou ele, fazendo uma careta interna. Malia riu, o som brilhante e nítido no quarto silencioso. Não se preocupe. Eu ainda te amo, apesar de você ser um pervertido assustador. E se você quiser? Ela se inclinou para frente, em tom conspiratório. Eu posso te ajudar a sequestrar outras garotas que te interessam. Ouvi dizer que você gosta da mãe do Scott. Então vamos sequestrá-la amanhã. Ela mexeu as sobrancelhas 2 vezes. O que você acha? Está tentado? O choque inicial de Jacob se transformou em uma exasperação carinhosa. Ele sorriu, depois a beijou profundamente antes de empurrá-la gentilmente de volta para a cama e se deitar sobre ela. Eu também adoro seu jeito travesso. Mas não vamos sequestrar ninguém. Ele mordiscou seu lábio inferior de brincadeira. Agora, deixe-me te ensinar as consequências de mexer comigo. O sorriso de Malia era um verdadeiro desafio.
Faça o seu pior. Vamos ver quanto tempo você aguenta, murmurou ele, seus olhos dourados brilhando suavemente à luz do poste. Só lembre-se, não me implore para parar depois. Dito isso, ele se inclinou e capturou seus lábios em um beijo feroz e voraz. Roupas foram rasgadas e descartadas em uma correria frenética e ansiosa, e o quarto logo se encheu com os sons de sua relação sexual selvagem e apaixonada. 5 horas depois, a resistência obstinada de Malia finalmente cedeu. Jacob sentiu-a ficar imóvel, depois mole, enquanto a consciência a abandonava sobre ele. Jacob sorriu com profunda satisfação, acariciando os cabelos úmidos de suor dela enquanto ela permanecia inerte contra ele. Ao fazer isso, a tela translúcida familiar de seu sistema materializou-se diante de seus olhos. Parabéns, anfitrião. Você consumou seu vínculo com Malia Ali. Sua força agora começará a crescer mais rápido do que antes, e você poderá conceder a Malia habilidades e linhagens sanguíneas recompensadas pelo sistema. Recompensas por consumar o vínculo com Malia Ali. Atualização do sistema, nova função. Espaço harém descrição. Uma ilha extradimensional com um grande palácio. Florestas e um enorme lago. O acesso é exclusivo para você e suas esposas vinculadas. Regras principais. Controle de acesso. Somente você pode conceder permissões de entrada a pessoas que não sejam suas esposas e pode revogá-las quando quiser. As esposas podem se teletransportar para lá à vontade, mas não podem trazer convidados não autorizados. Dilatação do tempo. 5 horas dentro de casa equivalem a apenas 1 hora fora. Útil para treinos, recuperação ou momentos íntimos sem perder eventos externos. Armazenamento de seres vivos. Você pode armazenar criaturas vivas lá. Habilidade teletransporte. Permite o teletransporte instantâneo para qualquer local visual ou previamente visitado. Você também pode se teletransportar aleatoriamente por longas distâncias, mas o destino será aleatório e potencialmente perigoso. O contato físico permite que você leve outras pessoas consigo. Alcance e custo. O alcance base é de 1 km. Teletransportar-se para distâncias maiores requer mais energia mágica, mental. Quanto mais forte você for, mais longe poderá se teletransportar. Menos 20 pergaminhos de Firaga Final Fantasy. Este pergaminho mágico permite ao usuário aprender uma magia de fogo de alto nível que conjura uma explosão massiva e concentrada de fogo mágico. Nota: o poder destrutivo, o tamanho e o calor do feitiço estão diretamente ligados à quantidade de energia canalizada para ele. O usuário deve ter cuidado. Jacob sorriu animado. Ótimo! Com este espaço harém, eu e as garotas podemos escapar do perigo sempre que quisermos. A habilidade de teletransporte também é ótima. Quanto ao feitiço de fogo, eu não preciso dele, mas é uma boa habilidade para as garotas. Agora, tudo está bem, mas sistema, por que você misturou sua melhoria com minhas recompensas? Você não deveria ter feito a melhoria e me dado 3 recompensas separadas? Não seja ganancioso, anfitrião. Jacob suspirou internamente. Tudo bem, mas você não me disse que podia fazer um upgrade. Quais são as condições? Devo me casar com mais mulheres? Não, anfitrião. Não farei upgrade novamente só porque você adiciona mais esposas, não importa quantas você tenha. Farei upgrade quanto mais você fizer login, especialmente durante os logins de eventos, pois esses são os mais importantes. Ah, entendo. Bom saber, pensou Jacob. Agora, mostre-me que tipo de linhagens sanguíneas Malia pode receber. Por favor, selecione uma das seguintes linhagens sanguíneas para sua parceira. 1. Linhagem Nagan, expectativa de vida, sem idade definida e longevo. Afinidade primária, água, veneno e terra. Habilidades: hidrocinese, geocinese, respiração subaquática, secreção de venenos paralisantes ou curativos, controle de rios e chuvas, força imensa, transformação em uma cobra gigante. 2. Puka, expectativa de vida, sem idade definida e longevo. Afinidade primária, caos e travessuras. Habilidades: teletransporte, truques de ilusão, oratória enigmática, transformação em diferentes animais. 3. Pássaro trovão, expectativa de vida, sem idade definida e longevo. Afinidade primária, relâmpago. Habilidades: eletrocinese, aerocinese, criação de tempestades, transformação em um pássaro trovão. Jacob ponderou as opções. O Nagan é forte, mas duvido que Malia o queira. Quanto ao Puka, a única coisa boa é o teletransporte, e embora possa se transformar em diferentes animais, isso não é muito poderoso. Resta apenas o pássaro trovão, que é uma boa escolha. Mas sistema, se Malia incorporar a linhagem sanguínea dos pássaros trovão ao seu corpo, ela ainda será uma coiote lobisomem? Ela se tornará apenas uma pássaro trovão? Ou se tornará uma quimera? O anfitrião pode pedir que ela escolha entre se tornar apenas uma pássaro trovão, descartando sua linhagem de lobisomem coiote, ou manter sua linhagem de lobisomem coiote e fundir a linhagem de pássaro trovão em seu corpo, o que a transformará em uma quimera. A segunda opção será dolorosa, mas não acarreta risco de morte. Certo, pensou Jacob. Vamos esperar até ela acordar e deixar que ela escolha por si mesma. Agora, incorpore essa habilidade de teletransporte ao meu corpo. Tem certeza, anfitrião? Sim. Jacob sentiu uma energia quente se espalhando por todo o seu corpo. A sensação desapareceu após 1 minuto e outra mensagem apareceu. A integração da funcionalidade foi concluída com sucesso. Jacob sorriu. Quero testar minha habilidade de teletransporte agora mesmo, mas vamos esperar até Malia acordar. Ele olhou para o celular, eram 9 da manhã. Decidindo faltar à aula, fechou os olhos e voltou a dormir. Ele só acordou de novo às 14 horas, quando sentiu Malia se mexendo em cima dele. Olhou para ela e sorriu. Devemos continuar? Malia bocejou preguiçosamente. Você quer me matar, seu pervertido? Eu não aguento mais. O sorriso de Jacob se alargou. Então você admite a derrota? Sim, disse Malia, embora um lampejo de desafio ainda brilhasse em seus olhos. Mas eu te vencerei na próxima. Afinal, essa foi a minha primeira vez.
Ela lhe deu um beijo suave nos lábios. E tenho que admitir, Alison e Lydia não estavam mentindo. Você é realmente bom. Agora, vamos tomar um banho e comer alguma coisa. Estou faminta. Tudo bem, concordou Jacob. Ele a carregou até o banheiro e depois de tomarem banho, desceram para a cozinha. Lá, encontraram Cogman já preparado uma grande quantidade de comida. Depois de se fartarem, Jacob olhou para Cogman. Alison e Lydia não voltaram para casa esta manhã? Não, senhor, respondeu Cogman. Mas eles me pediram para buscá-los na escola mais tarde. Entendo. Jacob então se virou para Malia. Vamos voltar para o meu quarto. Tenho um presente para você. Eles subiram até o quarto dele e se sentaram na cama. Jacob explicou detalhadamente as 3 opções de linhagem sanguínea para ela e então perguntou: então, qual linhagem você quer? Malia pensou por alguns instantes com uma expressão séria enquanto ponderava as opções. Acho que o pássaro trovão é a melhor. Posso usar ataques de relâmpago como você e ataques de vento como a Alison. E o mais importante, posso voar. Ela olhou para ele, com a curiosidade evidente. Mas posso manter minha forma de coiote também? Você pode, disse Jacob. Mas provavelmente não conseguirá se transformar em um pássaro. Você se tornará uma quimera. O que é uma quimera? É uma criatura híbrida que possui características e habilidades de pelo menos 2 criaturas sobrenaturais diferentes. Eu terei asas? Só saberemos quando você se transformar após a fusão da linhagem sanguínea em seu corpo, explicou Jacob. E aliás, vai doer muito. Prepare-se para a dor. Malia pensou por um momento e então assentiu com firmeza. Certo. Você pode me dar a linhagem pássaro-trovão. O que devo fazer? Vire-se, ordenou Jacob. Malia lhe deu as costas. Ele colocou a mão entre as omoplatas dela. Sistema, funda a linhagem sanguínea dos pássaros-trovão ao corpo de Malia. Tem certeza, anfitrião? Sim. Uma onda de energia elétrica pura pulsou da palma da mão de Jacob para a espinha de Malia. Seu corpo instantaneamente esquentou, depois ficou quente. Como se cada célula estivesse se inflamando ao mesmo tempo enquanto o poder ancestral se entrelaçava em sua própria essência. Após 5 minutos, uma nova mensagem surgiu na visão de Jacob. Pode retirar a mão agora, anfitrião. A transformação levará aproximadamente 1 hora para ser concluída. Jacob retirou a mão, observando-a atentamente. Os olhos de Malia estavam fechados, sua expressão calma a princípio. Mas logo, seus olhos se arregalaram quando um grito rouco escapou de sua garganta. Ah, droga, dói. Jacob olhou para ela com profunda preocupação. Vai passar logo, só. Espere. Talvez eu possa ajudar. Ele segurou a mão de Malia e se concentrou. Logo veias escuras semelhantes a teias de aranha começaram a aparecer em sua própria mão, subindo pelo braço e passando pelo ombro. Como eu imaginava, disse ele, rangendo os dentes. Posso absorver sua dor. A agonia de Malia desapareceu. Ela olhou para Jacob, cujo rosto agora estava meio coberto por aquelas veias escuras e pulsantes. Ele mordia o lábio com tanta força que sangrava. Ela entendeu imediatamente. Ele estava absorvendo sua dor. Pare! Ela gritou com pânico na voz. O que você está fazendo? Solte minha mão. Ela tentou se soltar, mas o aperto dele era de ferro. Jacob respirou fundo, tremendo, lutando para não gritar. Ele conseguiu esboçar um sorriso forçado e feio. Só me deixe fazer isso, por você. Malia queria argumentar, mas a súbita ausência de dor, combinada com a imensa energia que ainda pulsava dentro dela, era avassaladora. Sua visão ficou turva e ela perdeu a consciência repentinamente. Jacob ajudou-a a deitar-se delicadamente na cama, sem nunca soltar a sua mão. Ele continuou a absorver a sua dor. Alguém bateu na porta. Senhor, está tudo bem? Perguntou Cogman, com a voz preocupada vinda do corredor. Jacob falou com os dentes cerrados, cada palavra um esforço. Sim, é esse. Está tudo bem. O senhor não parece bem, disse Cogman. E por que Lady Malia estava gritando? Entre. Jacob conseguiu dizer. Cogman entrou e observou a cena. Malia dormindo tranquilamente e Jacob segurando sua mão. Veias escuras marcando metade de seu rosto e corpo como uma tatuagem sinistra. O que está acontecendo? Eu lhe dei uma nova linhagem sanguínea, disse Jacob com a voz rouca. Para fundi-la ao corpo dela. Ela sentiria dor. Então estou absorvendo a. Entendo, disse Cogman. Precisa de alguma coisa? Jacob balançou levemente a cabeça. Os lábios de Cogman se curvaram num sorriso irônico. Muito bem, então. Vou deixá-lo em paz, senhor. Aguente firme. Jacob mostrou-lhe o dedo do meio. O sorriso irônico de Cogman se alargou num breve sorriso antes de ele se virar e sair, fechando a porta suavemente atrás de si. Após 30 minutos dolorosos, o torrente de dor que Jacob extraía de Malia finalmente cessou. Ele soltou um longo suspiro de alívio, mas não retirou a mão. Exausto, deitou-se ao lado de Malia e fechou os olhos para descansar, esperando que ela acordasse. Mais 30 minutos depois, Malia finalmente se mexeu. Seus olhos se abriram lentamente e ela imediatamente se virou para Jacob ao seu lado. Ela o puxou para um beijo profundo e agradecido. Você está bem? Sim, estou bem, disse ele, com a voz voltando ao normal. A dor passou logo depois que você desmaiou. Agora vamos esquecer isso. Mude de posição e me mostre como você está agora. Malia assentiu com entusiasmo. Levantou-se, fechou os olhos e concentrou-se. Após alguns segundos, seus olhos se abriram de repente. Brilhavam com um dourado intenso e vibrante, mas já não eram puramente como os de um coiote. Tinham pupilas em fenda vertical. Raios crepitantes começaram a dançar ao redor de seu corpo. Então, para espanto de ambos, um par de magníficas asas emplumadas irrompeu de suas costas, estendendo-se amplamente. Jacob olhou para ela com admiração estampada no rosto. Nossa, você está deslumbrante. Malia bateu as enormes asas experimentalmente, uma onda de pura excitação percorrendo seu corpo. Ela olhou para Jacob, seus olhos dourados brilhando. Eu tenho asas.
Jacob caminhou até ela completamente indiferente aos relâmpagos que ainda brilhavam sobre sua pele e a abraçou. Ele a beijou suavemente. Você quer ir experimentá-los? Sim, disse Malia com a voz cheia de entusiasmo. Então vamos para a floresta, disse Jacob. Antes que Malia pudesse responder, uma onda de tontura a atingiu, e então eles estavam em meio às altas árvores da reserva de Beacon Hills. Ela piscou. Como chegamos aqui? Usei uma nova habilidade que acabei de adquirir chamada teletransporte, disse Jacob com um sorriso. Legal, né? Sim, é uma habilidade muito legal. Malia concordou, ainda maravilhada com a viagem instantânea. Ela bateu as asas novamente. Agora, me diga como devo usar minhas asas. Jacob fez surgir suas majestosas asas de dragão coriáceas atrás de si. Primeiro, faça esse relâmpago ao redor do seu corpo desaparecer. Depois que Malia canalizou a energia crepitante de volta para o seu corpo, Jacob continuou. Voar é fácil. É só bater as asas e ir. Assim, ele dobrou levemente os joelhos, com uma poderosa batida de asas, lançou-se ao céu. Malia imitou o movimento dele. Para sua alegria e surpresa foi intuitivo. Ela se impulsionou do chão e voou para cima atrás dele. Os dois sobrevoaram a reserva natural de Beacon Hills, com o vento uivando ao redor. Então Malia se lembrou do relâmpago. Ela o envolveu novamente e sua velocidade disparou, transformando-a em um verdadeiro raio riscando o céu. Jacob Hill fez o mesmo e a seguiu. Dessa vez, eles sobrevoaram a cidade inteira, movendo-se tão rápido que não passavam de um borrão azul para quem olhasse para cima. Depois de se fartarem do céu, voltaram para a mansão, aterrissando suavemente no jardim. Malia atirou-se em Jacob, envolvendo-o em seus braços e beijando-o profundamente. Eu te amo tanto, sussurrou contra seus lábios. Jacob sorriu, abraçando-a com força. Eu também te amo. Malia recuou um pouco, seus olhos dourados ainda brilhando com a emoção da descoberta. Acho que posso fazer mais. O que você quer dizer? Perguntou Jacob. Estou muito mais forte do que antes, explicou Malia, flexionando as mãos. E acho que minha forma de coiote também mudou. Mostre-me, disse Jacob com a curiosidade aguçada. Malia deu alguns passos para longe dele e se concentrou. Ela assumiu sua forma animal completa, mas não deveria mais ser chamada de coiote. Agora ela era tão grande quanto um cavalo, sua estrutura mais poderosa e lupina, com membros grossos e musculosos. Um par de magníficas asas emplumadas estava dobrado contra suas costas, e arcos de relâmpagos branco-azulados dançavam sobre sua pelagem. Jacob olhou para ela com surpresa e admiração. Você está majestosa. Ele caminhou até ela, e ela baixou sua cabeça enorme, aninhando-se contra o peito dele enquanto ele acariciava seu pelo espesso e eletrizado. A voz de Malia falou diretamente em sua mente. Acho que consigo fazer meu corpo encolher de novo. Experimente, disse Jacob. Ela se concentrou e logo, o relâmpago recuou para dentro de seu corpo. Suas asas desapareceram completamente enquanto seu corpo encolhia até que ela ficou diante dele como um coiote de aparência comum. Tente se transformar na sua forma de lobisomem coiote, sugeriu Jacob. Na sua forma híbrida, quero dizer. Assim, ele fez uma demonstração. Escamas negras ondularam por sua pele, cobrindo seu corpo, exceto o rosto. Chifres de dragão curvados brotaram de sua testa, ele cresceu vários centímetros e uma cauda longa e poderosa chicoteou atrás dele. Malia voltou à sua forma humana, estudando-o atentamente. Então tentou imitar sua forma híbrida. Pelos cinza escuros brotaram por todo o seu corpo, seu rosto alongou-se ligeiramente, adquirindo um focinho semelhante ao de um lobo com presas brilhantes. E ela cresceu alguns centímetros. Uma cauda espessa emergiu da base de sua coluna. Os olhos de Jacob brilharam. Ele a abraçou forte e num piscar de olhos, teletransportou os dois de volta para o quarto dele. Vamos fazer isso enquanto você está nessa forma. Malia piscou, sua voz mais grave e ligeiramente rouca nessa forma. O que é sério? Você gosta de me ver assim, seu pervertido? Sim, eu gosto, admitiu Jacob com um sorriso descarado. Eu adoro uma garota monstro. Então, podemos? Por favor? O focinho lupino de Malia se esticou num sorriso, revelando caninos afiados. Claro, mas só vamos fazer isso uma vez, esse é o meu limite. Com isso, Jacob a pegou no colo e a jogou brincalhona na cama antes de pular em cima dela. Logo, os sons de sua relação sexual apaixonada, e nitidamente não humana, preencheram o quarto. Rosnados baixos, uivos brincalhões e rugidos de satisfação. Lá embaixo, Cogman, que estava a caminho da escola para buscar Alison e Lydia, parou ao ouvir um rosnado particularmente ressonante vindo do andar de cima, seguido por um grunhido brincalhão. Ele balançou a cabeça com um sorriso, saiu pela porta, entrou no Rolls Royce e foi embora, deixando para trás o caos amoroso da mansão. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 101. Jacob e Malia estavam deitados na cama, nus e imóveis em suas formas híbridas, abraçados. Jacob acariciou suavemente a bochecha peluda de Malia. A propósito, não conte a ninguém fora da nossa família que eu sou um dragão. Nem mesmo para Scott Stiles. Malia, que estava traçando curiosamente as cristas de seus chifres, disse, certo. Mas por quê? Só para evitar problemas desnecessários, explicou Jacob. Embora eu não me importe tanto agora, já que posso me teletransportar e tenho um lugar onde vocês e eu podemos nos esconder. Mas é melhor prevenir do que remediar, eu acho. Onde podemos nos esconder? Perguntou Malia com seus olhos dourados curiosos. Eu te aviso quando Alison e Lydia voltarem, prometeu ele. Elas permaneceram deitadas ali, envoltas em um silêncio confortável, até que a porta do quarto se abriu e Lydia e Alison entraram. As duas garotas pararam, arregalando os olhos ao contemplarem a nova forma híbrida de Malia. Então Lydia sorriu, com um brilho travesso nos olhos. E aí, pervertidos? Ela caminhou até a cama e beijou Jacob. Então, vocês não conseguiram esperar e transaram com ela. Jacob sorriu. Sim,
Estou esperando para devorá-la desde o dia em que ela voltou à forma humana. Alison sentou-se do outro lado da cama e acariciou a pelagem macia do braço de Malia. Você está surpreendentemente linda na sua forma de coiote. Lydia inclinou-se para frente, tocando a bochecha peluda de Malia. Sim, você está linda. Ao contrário de Peter e Scott, os dois são simplesmente feios. Malia piscou surpresa, com o rabo se mexendo levemente. Vocês não vão zoar o Jay por dormir comigo nessa forma? Lydia bufou. Na verdade, eu ficaria mais surpresa se ele não fizesse isso. Já sabemos que ele é um pervertido que gosta de garotas monstro, então ele não perderia a oportunidade de dormir com sua linda bunda peluda. Sim, Alison concordou com um sorriso malicioso. Ele adora dormir comigo e com a Lydia em nossas formas de fada e alma penada. E para ser sincera, eu também gosto de fazer isso com ele em sua forma de dragão. É excitante assim. Lydia traçou o contorno de um dos chifres de Jacob com o dedo. Eu também. Gosto de brincar um pouco de Bella e a fera de vez em quando. Malia deu um sorriso irônico, mostrando seus caninos afiados. Então todo mundo na nossa família é um pervertido, é? Alison riu. Acho que sim. Bem-vinda à família. Lydia sorriu calorosamente e pegou a mão com garras de Malia. Bem-vinda à família. Deveríamos dar uma festa ou algo assim. Jacob se espreguiçou preguiçosamente. Não me importo com uma festa, mas só nós dois e talvez Scott Stiles. Não gosto de estranhos na minha casa. Sim, só nós duas, disse Alison, franzindo o nariz. Lembro-me da festa da Lydia foi nojenta e repugnante. Não quero gente vomitando na nossa casa, ou talvez até fazendo sexo aqui. Isso é simplesmente horrível. Eu não estava sugerindo convidar pessoas da escola, esclareceu Lydia, revirando os olhos. Eu quis dizer só nós, e talvez pudéssemos convidar nossos pais. Os olhos de Jacob brilharam. Sim, devemos convidar Melissa também. Tum, tum. Lydia e Alison deram um soco na cara dele ao mesmo tempo. Escória, disseram em uníssono. Jacob apenas sorriu e, sabiamente, optou por ficar de boca fechada. Alison balançou a cabeça e voltou sua atenção para Malia. Então, qual é a sua linhagem sanguínea? Sou da linhagem dos pássaros trovão, disse Malia orgulhosamente. Tenho asas e posso controlar raios e vento. Você consegue se transformar em um pássaro? Perguntou Lydia. Não, ela não pode, respondeu Jacob. Ela escolheu ser uma quimera. Ele então explicou o que era uma quimera, e Malia demonstrou com entusiasmo seus novos poderes, suas asas, sua forma animal gigante e os relâmpagos crepitantes que ela podia invocar. Depois disso, Jacob saiu da cama e foi em direção ao banheiro. Malia começou a segui-lo, mas Alison a deteve com uma piscadela. Você pode tomar banho no seu quarto, disse ela. Então transformou-se em sua forma de fada e seguiu Jacob. Marido, você se importa se eu me juntar a você? Jacob parou, pegou-a nos braços e sorriu. De jeito nenhum, meu amor. Droga, ela se adiantou. Lydia murmurou e então gritou para elas quando se aproximaram do banheiro. Sejam rápidas, vocês duas. Ainda precisamos nos arrumar para o baile. Então ela e Malia saíram do quarto. Jacob e Alison entraram no banheiro e começaram a se divertir à sua maneira. Uma hora depois, Jacob e Alison terminaram e saíram do banheiro, ambos envoltos em roupões de banho. Vista-se e chame as meninas, disse Jacob para Alison. Vamos nos encontrar na sala de estar. Tem algo que eu quero mostrar para vocês. Alison ergueu uma sobrancelha. Algo bom? Jacob sorriu. Sim. Vocês meninas vão adorar. Alison o abraçou pelo braço, assumindo sua postura mais sedutora. Você pode contar para sua primeira esposa antes das outras, querido? Jacob beijou seus lábios e deu-lhe um tapa brincalhão na bunda. Não, vá buscar os outros. Alison bufou. Idiota. Mas não conseguiu esconder o sorriso de empolgação enquanto se dirigia para o seu quarto. Jacob se vestiu e desceu para a sala de estar, chamando também Cogman. Logo depois, Alison, Lydia e Malia desceram correndo as escadas, com os rostos cheios de expectativa. Depois que Malia se tornou realmente minha companheira, minha força aumentou um pouco, e agora posso acessar um novo espaço, anunciou Jacob. Foi deixado pelos meus pais, ou por um ancestral, ou algo assim. É como eu consigo essas habilidades, poções, comida mágica e o pergaminho que invocou Cogman. Os olhos de Lydia brilharam de curiosidade. O que tem naquele espaço? Mais habilidades e poções? Não, disse Jacob com um sorriso misterioso nos lábios. É melhor se eu simplesmente lhe mostrar. Ele acenou com a mão e um portal cintilante de luz e energia rodopiantes apareceu no meio da sala de estar. Sigam-me, disse ele, e atravessou o portal. Eles saíram do portal e se viram na orla de uma vasta e deslumbrante ilha. Era um paraíso de florestas verdejantes, árvores frutíferas em flor, campos de flores exóticas e um grande lago de águas cristalinas. Bem no centro da ilha, erguia-se um grandioso e majestoso palácio de pedra branca imaculada. As meninas e Jacob soltaram um suspiro de surpresa, e até Cogman ficou impressionado. Que lugar lindo, disse Alison. Lydia apontou para o centro da ilha. E veja aquele palácio magnífico. Parece enorme mesmo a esta distância. Malia respirou fundo e devagar. O ar aqui é tão fresco. É como se fosse a primeira vez que eu respirasse. Jacob sorriu, satisfeito com as reações delas. É porque este lugar está repleto de energia mágica. E de agora em diante é a nossa casa. Vocês podem se teletransportar para cada mundo exterior sempre que quiserem. Sim, senti uma conexão com este lugar no momento em que entramos, disse Lydia, com a voz cheia de admiração. Eu também. Alison e Malia responderam em uníssono. Jacob se virou para seu mordomo. Cogman, dê-me sua mão. Cogman estendeu a mão e Jacob a apertou. Um lampejo de luz dourada emanou de suas mãos unidas e, quando se dissipou, uma tênue marca de cabeça de dragão apareceu no dorso da mão de Cogman antes de cintilar e desaparecer sob sua pele artificial.
Agora vocês também podem se teletransportar para dentro e para fora deste espaço, explicou Jacob. Mas não podem trazer ninguém com vocês. Ele olhou para as garotas. O mesmo vale para vocês três. Não podem trazer ninguém aqui. Este lugar é acessível apenas a mim, as minhas esposas vinculadas e as pessoas a quem eu der permissão, como Cogman. De agora em diante, este não será apenas um lar. Será nosso refúgio seguro para onde escaparemos se estivermos em perigo. Ótimo, exclamou Alison. Ela abraçou Jacob e lhe deu um beijo apaixonado. Eu te amo muito, meu tesouro mágico. Para não ficarem atrás, Lydia e Malia se atiraram sobre ele, cobrindo-o de beijos. Depois que recuaram, um brilho competitivo surgiu nos olhos de Alison. Meninas, vamos correr até o palácio. Rindo, ela saiu correndo. Lydia e Malia imediatamente a perseguiram, sua velocidade sobrenatural entrando em ação enquanto disparavam pelo campo verdejante e aberto. Cogman aproximou-se de Jacob. Um sorriso lento e perturbador espalhou-se pelo seu rosto. Senhor, disse ele num tom deliberadamente sedutor, o senhor quer que eu beije também? A reação de Jacob foi instantânea. Ele chutou as pernas de Cogman, fazendo-o cair com força na grama macia. Diga algo assim de novo e eu te reduzo a cinzas. Jacob rosnou, mas logo reconsiderou. Na verdade, não, eu só não vou deixar você matar ninguém nunca mais. Cogman entrou em pânico. Levantou-se rapidamente e agarrou a perna de Jacob num gesto dramático de desespero. Não faça isso, senhor. Eu estava só brincando. Jacob olhou para ele com total desgosto. Solte minha perna. Como Cogman não obedeceu imediatamente, Jacob canalizou uma descarga elétrica de alta voltagem diretamente nele. Yarg! Cogman se soltou e caiu para trás, convulsionando no chão enquanto faíscas dançavam sobre seu traje. Jacob riu com o humor parcialmente restaurado. Isso é por estragar meu bom humor, sua lata de lixo estúpida. Após um instante, as convulsões cessaram. Cogman sentou-se rigidamente, alisando o terno. Droga! Vou fazer Stiles pagar por isso. Jacob ergueu uma sobrancelha. Stiles? O que ele fez? Cogman se levantou, limpando a poeira meticulosamente. Ele me disse que se eu quisesse me meter com você, deveria agir de forma sedutora. Entendo, disse Jacob, um sorriso lento se espalhando pelo seu rosto. Então dê uma surra nele por mim. Sim, senhor, prometeu Cogman, com um tom sombrio. Vamos ao palácio, disse Jacob, voltando sua atenção para o edifício distante. E você não precisa andar. Pode se teletransportar para onde quiser dentro deste lugar. Muito bem, descubra você mesmo. Vejo você no palácio. Dito isso, Jacob desapareceu, reaparecendo ao lado das três meninas, que ainda corriam em direção ao palácio com uma velocidade incrível. Meninas, parem um segundo. Eles pararam bruscamente, olhando para ele com curiosidade. Na verdade, você não precisa correr para o palácio, disse Jacob. Mas é muito longe, protestou Lydia. Se formos a pé, levaremos horas para chegar lá. Jacob sorriu. Você não precisa andar. Pode se teletransportar para lá. Na verdade, você pode se teletransportar para qualquer lugar que quiser dentro deste local. Sério? Perguntou Alison com o rosto iluminado. Sim. Concentre-se nessa conexão que você tem com este lugar e pense em ir ao palácio. Você aparecerá lá. Depois de dizer isso, ele desapareceu mais uma vez. Os olhos de Lydia brilharam com compreensão. É mesmo? Até logo, meninas. Ela se concentrou por uma fração de segundo e desapareceu com um leve estalo de ar deslocado. Malia piscou. Como ela aprendeu tão rápido? Ela já possui a habilidade de teletransporte, explicou Alison. Tipo Jay. Alison balançou a cabeça. Não, Jay não consegue se teletransportar quando está fora deste espaço. Malia disse, mas mais cedo, quando estávamos lá fora, ele me levou do quarto dele para a floresta num piscar de olhos. Ele disse que era uma nova habilidade que tinha adquirido. Sério? Alison ponderou, não totalmente surpresa. Bem, acho que isso não é nenhuma surpresa. Agora, vamos tentar nos teletransportar também. Na entrada principal do palácio, Jacob esperava. A primeira a aparecer foi Lydia, que surgiu graciosamente ao seu lado. Em seguida, Cogman apareceu com bem menos graça, tropeçou e caiu de cara no chão. Jacob e Lydia caíram na gargalhada. Um instante depois, Alison apareceu, mas materializou-se a vários metros de altura diretamente acima de Jacob. Ela soltou um grito ao começar a cair. Jacob a pegou facilmente em seus braços. Você está fazendo muito barulho, repreendeu-a em tom de brincadeira. Por que você está gritando, afinal? Nada teria acontecido com você dessa altura, mesmo se tivesse caído no chão. Você não é mais uma humana frágil. Alison fez beicinho, ainda agarrada a ele. Eu sei, mas ainda é assustador. Ele a colocou no chão delicadamente. Assim que ela se aproximou para se juntar a Lydia, Malia apareceu bem acima de sua cabeça, por trás. Antes que ele pudesse reagir, ela se jogou diretamente sobre ele. O impacto o fez cair de cara no chão de mármore polido em frente às portas do palácio, enquanto ela aterrissava em suas costas. Malia se levantou, se sacudiu e caminhou até as outras meninas como se nada tivesse acontecido. Jacob gemeu, levantando-se com dificuldade e esfregando o rosto, embora não sentisse dor. De nada, disse ele secamente. Malia, que estava olhando fixamente para o enorme palácio, virou-se por um instante. Ah, obrigada. Então, ignorou-o novamente. O olhar de Jacob se voltou para Cogman, que estava por perto, lutando para conter o riso. Ao perceber o olhar dele, Cogman rapidamente ergueu as mãos em sinal de inocência. Não vi nada, senhor. Em seguida, apressou-se a ir até as garotas. Alison, finalmente desviando o olhar do prédio colossal, olhou para Jacob. Por que você está aí emburrado, seu idiota? Vem abrir as portas da nossa nova casa para nós. Jacob caminhou em direção às portas maciças, resmungando baixinho. Vocês são tão mal educados. Alison olhou para Malia. O que há de errado com ele? Malia deu de ombros, completamente despreocupada. Não faço ideia. Sua atenção estava totalmente absorta pela estrutura à sua frente. Que prédio enorme.
Sim, concordou Alison, com a voz cheia de admiração. Nunca vi nem imaginei que um prédio pudesse ser tão grande. Jacob alcançou as imponentes portas duplas. No instante em que seus dedos roçaram a superfície fria e ornamentada, elas se abriram silenciosamente para dentro, revelando um vislumbre da grandiosidade do interior. Ele se virou para sua família, com um sorriso orgulhoso no rosto, e gesticulou grandiosamente para dentro. Entrem, meninas. Bem-vindas de volta para casa. Capítulo 102. Jacob, as meninas e Cogman entraram no palácio. Só então eles realmente compreenderam sua dimensão. Passaram uma hora inteira explorando e mal arranharam a superfície. Ruas se transformavam em salões, salões em praças e praças em bairros inteiros repletos de jardins, quadras de treinamento, bibliotecas, santuários e casas vazias à espera de vida. Jacob, como dono do palácio, conhecia sua planta. Ele os conduziu à ala residencial e a um quarto que os deixou sem fôlego. O teto era pintado com constelações flutuantes que se moviam lentamente como se estivessem vivas. Uma cama maciça esculpida em pedra branca e ouro ficava no centro. Rodeada por cortinas esvoaçantes de seda encantada que reagiam ao humor e ao calor, amplas varandas se abriam para as florestas da ilha e para o lago distante lá embaixo, deixando a luz do dia e a energia mágica inundarem o interior. Que quarto lindo, murmurou Lydia com a voz cheia de admiração. Com certeza, concordou Alison. Olha só essa vista. É deslumbrante. Em seguida, dirigiram-se a uma das salas de estar. Um espaço elegante, concebido para o conforto e a imponência. Os sofás formavam um belo ponto de encontro, enquanto a lareira ardia com uma chama suave e sem fumaça. Prateleiras repletas de livros conferiam ao ambiente um aconchego acolhedor, e enormes janelas se abriam para vistas panorâmicas dos jardins do palácio e das colinas ao longe. Eles se sentaram, afundando nas almofadas luxuosas. Este lugar é tão lindo, disse Lydia, balançando levemente a cabeça. Não encontro palavras para descrevê-lo. É como um palácio de um romance de fantasia, disse Alison, com os olhos brilhando. Eu adorei. Malia sorriu. Sim. Eu não me importaria de viver aqui pelo resto da minha vida sem nunca mais voltar ao mundo exterior. Eu também estou surpreso, admitiu Jacob. O palácio não é apenas enorme, é como uma pequena cidade. Levaria dias para realmente conhecê-lo por completo. Alison assentiu com a cabeça e, em seguida, estreitou os olhos para Jacob. Quantas esposas você pretende ter, seu pervertido? Quero dizer, milhares de pessoas poderiam morar aqui. Ei, protestou Jacob. Não foi eu quem construiu isso. Eu nem sabia da existência deste lugar até hoje. Estou tão surpreso quanto vocês, meninas. Além disso, não é como se só minhas esposas pudessem morar aqui. Teremos filhos no futuro, e eles também terão filhos. Então, quanto maior o lugar, melhor. Não acham? Crianças, repetiu Alison. Acho que você tem razão, mas ainda somos muito jovens para isso. Jacob, sem conseguir se conter, deixou escapar. Bem, talvez você seja jovem. Mas e se eu arranjasse uma mulher mais velha? Ela poderia querer filhos. Ao ver Alison e Lydia o encarando com raiva, Jacob perdeu as palavras. Sabiamente fechou a boca, aproximou-se de Malia e a abraçou como se fosse um escudo. Lydia levantou-se de repente em pânico. Gente, já estamos aqui há muito tempo. Eu me esqueci do baile de formatura. Quem se importa com essa bobagem de traje formal? Resmungou Jacob. Lydia o encarou novamente com raiva. Eu sei. Provavelmente não temos tempo para nos trocar e nos maquiar agora. Relaxe, disse Jacob. Há uma dilatação do tempo neste espaço. 5 horas aqui equivalem a apenas 1 hora lá fora. Alison e Lydia falaram em uníssono. Sério? Lydia pegou o celular e checou a hora, franzindo a testa em confusão. Então o tempo no meu celular não deveria estar mais lento? Mostra que estamos aqui há mais de 1 hora. A última vez que olhei foi antes de Alison nos dizer para nos reunirmos na sala de estar do lado de fora desta casa, e eram 15 horas e 30. Agora são 16 horas e 45. Cogman disse. Acredito que seu telefone funcionaria normalmente da sua perspectiva, Lady Lydia. Segundos parecem segundos, minutos parecem minutos. Se você passar 5 horas aqui dentro, seu telefone mostrará que as 5 horas se passaram completamente. Nada parece fora do normal enquanto você está aqui. No entanto, quando você sair, seu telefone estará 4 horas adiantado em relação aos relógios externos. Para todos lá fora, apenas 1 hora terá se passado, mas seu aparelho registrou 5. Ele fez uma pausa. Mas há algo que me intriga há algum tempo. O que é isso? Perguntou Jacob. Ainda consigo me conectar à rede fora deste espaço, afirmou Cogman, parecendo genuinamente perplexo. Pode explicar por quê, senhor? Deveria ser impossível. Deixe-me pensar, disse Jacob. Ele se concentrou internamente. Sistema, poderia explicar por que Cogman ainda está conectado à rede externa? Uma janela translúcida do sistema apareceu diante de seus olhos. Esta é a marca de acesso que você concedeu a Cogman para acessar o espaço do harém, anfitrião. Você pode colocar uma marca semelhante em seu telefone, e ele se conectará à rede externa e receberá chamadas. Acho que é a marca que te dei para entrar e sair deste espaço, explicou Jacob em voz alta. Deixa eu testar no meu celular. Ele pegou o celular, concentrou-se em atribuir a mesma marca de acesso e uma luz suave emanou de sua palma. Uma tênue marca de cabeça de dragão brilhou brevemente na parte traseira do telefone antes de desaparecer. O aparelho reconectou-se imediatamente à rede celular. Funcionou, disse Jacob, sorrindo. Meninas, me deem seus celulares. Ele repetiu o processo com os celulares de Alison, Lydia e Malia. Quando terminou, voltou-se para Cogman. Cogman, você consegue criar um aplicativo que nos diga a hora exata lá fora enquanto estamos aqui dentro? E também um que registre quanto tempo passamos aqui dentro em comparação com o mundo real? Cogman disse, é viável, senhor. Posso criar e instalar nos seus telefones. Funcionará perfeitamente, independentemente das transições dimensionais. Jacob piscou.
Como? Cogman respondeu com desenvoltura com um toque de orgulho na voz. A criação do aplicativo envolveria o estabelecimento de âncoras temporais, a contabilização das constantes de dilatação e a implementação de algoritmos de sincronização cronal em múltiplas camadas. Jacob acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Tá bom, minha cabeça já dói. Esquece que eu perguntei. Eu não entenderia mesmo se você me contasse. Cogman deu um sorriso irônico e fez uma leve reverência. Um nível admirável de autoconsciência, senhor. Terei tudo pronto em breve. Jacob deu de ombros, já pensando na próxima ideia. Além disso, compre uma TV grande e coloque-a nesta sala de estar. Encontre um cômodo e transforme-o em um cinema em casa, e transforme outro cômodo em uma sala de jogos. Cogman assentiu com a cabeça e acrescentou. Também precisaremos de uma câmara frigorífica aqui. Não precisa, disse Jacob, balançando a cabeça. A cozinha principal e todas as outras cozinhas deste palácio têm uma sala especial para armazenar alimentos. É melhor do que qualquer geladeira ou câmara fria, conserva os alimentos perfeitamente, impedindo a deterioração, não importa quanto tempo fiquem lá. Ele fez uma pausa, pensativo. Mas você ainda precisará de uma geladeira e um freezer comuns para coisas como sorvete, gelo e bebidas geladas. Essas salas especiais não congelam nem resfriam os alimentos ativamente, elas apenas mantêm o estado em que o alimento se encontra quando você o coloca lá. Cogman perguntou, e se colocarmos alimentos que já estão frios ou congelados nessas salas, o que acontecerá? Eles irão aquecer e derreter? Não, esclareceu Jacob. Vai ficar exatamente como você deixou. Entendo, respondeu Cogman, satisfeito. Muito bem, vamos sair do palácio, disse Jacob, abrindo caminho. O grupo saiu do palácio, pisando novamente na grama exuberante. Jacob então recuperou duas carcaças enormes de búfalos que de sua dimensão de bolso, e seus corpos colossais aterrissaram no chão com um baque surdo. Cogman, abata esses animais e guarde a carne no depósito, instruiu Jacob. Os olhos de Malia brilharam instantaneamente. Quantas dessas vacas grandes e deliciosas você tem? Jacob disse, menos esses dois e aquele de que já estamos comendo, me restam 7. Lydia e Alison caminharam lentamente ao redor das enormes carcaças. Jay, perguntou Alison com a voz cheia de curiosidade, de que mundo são esses monstros vaca? Eles são do mundo de Godzilla, Mothra, Rei Ghidorah e Kong, explicou Jacob. Essas criaturas também são consideradas titãs. Elas são chamadas de búfalos Sker. Lydia perguntou. Ei, Jay, você acha que o Rei Ghidorah é seu parente? Jacob ergueu uma sobrancelha, olhando para ela com divertimento. Como você sabe o que é o Rei Ghidorah? Eu assisti a alguns filmes do Godzilla, disse Lydia dando de ombros. Eu até assisti a série animada do Godzilla quando tinha uns 8 anos. Não havia muita coisa para assistir naquela época. Eu já vi alguns dos filmes e o desenho animado também, acrescentou Alison. Bem, para responder a sua pergunta, disse Jacob, voltando-se para Lydia. Embora o Rei Ghidorah seja um dragão, ele não tem parentesco comigo. Alison perguntou. Quem você acha que é mais forte? Você ou o Rei Ghidorah? Jacob riu, mas era uma risada sem arrogância. O meu eu atual é como um inseto para o Rei Ghidorah. Aquela coisa pode destruir uma cidade com um único ataque. Suas asas podem criar furacões mais poderosos do que os humanos conseguem sequer medir. Ele pode drenar energia de fontes externas ou diretamente de outros titãs através de sua mordida para amplificar seu poder. E nem mesmo uma bomba nuclear pode matá-lo. Mas você é imune ao fogo, disse Alison. Então você poderia sobreviver a uma bomba nuclear, certo? Jacob disse. Mesmo que eu seja imune ao fogo em qualquer temperatura, não tenho certeza se sou imune à radiação. E meu corpo não suportaria a força cinética da explosão em si. Cogman, que já havia começado a retalhar um dos búfalos Sker com uma eficiência aterradora, gritou sem levantar os olhos. Ele está certo. A energia cinética da explosão ainda pode desintegrar seu corpo, e a radiação pode destruí-lo em nível atômico. Jacob disse, mas um dia serei mais forte que o Rei Ghidorah e o Godzilla. Só espero que não existam criaturas assim no nosso mundo. Eu poderia escapar, mas odeio perder. Lydia perguntou, você vai ficar tão grande quanto Godzilla e King Ghidorah? Talvez maior, disse Jacob com um sorriso confiante. E definitivamente mais bonito. Godzilla é legal, mas não tão imponente quanto um dragão majestoso como eu. E ao contrário de Ghidorah, eu sou um dragão de verdade, com 4 membros. Ghidorah parece estranho com apenas 2 pernas e 3 cabeças. Malia, que estava parada ouvindo, finalmente se pronunciou. Não sei o que é esse tal de Godzilla ou Rei Ghidorah de que vocês estão falando. Mas se eles forem tão deliciosos quanto esse búfalo, então devemos caçá-los. Lydia olhou fixamente para ela. Estamos falando de lagartos gigantes. E daí? Respondeu Malia completamente indiferente. Já comi lagartos antes, quando estava com fome. Não tinham um gosto bom, mas ainda eram comestíveis. Lydia fez uma careta. Que nojo. Não vou comer um lagarto, muito menos um lagarto gigante monstruoso como Godzilla. Nem eu. Alison concordou prontamente. E para Jacob poderia ser considerado canibalismo se ele comesse o Rei Ghidorah e o Godzilla. Eu também não vou comê-los, disse Jacob rindo. Além disso, eles são muito mais fortes do que nós agora. Mas existem outros monstros de aparência deliciosa no mundo deles. Caranguejos gigantes, todos os tipos de pássaros e peixes enormes, e provavelmente outros tipos de vacas e ovelhas titãs também. Uma pena que eles vivam em um mundo diferente. Não podemos caçá-los mesmo se quiséssemos. Malia inclinou a cabeça. Você não consegue se teletransportar para o mundo deles? Ainda não, admitiu Jacob. Que pena. Você é um péssimo rapaz, Jay, disse Malia, com um brilho travesso nos olhos. Ela cutucou Lydia. Vamos vaiá-lo, meninas. Lydia sorriu, entendendo a brincadeira imediatamente. Ela se juntou a Malia, apontando brincalhona para Jacob. Bull, Jay, você é péssimo.
Você é muito fraco. Você deveria me ajudar a ir para o mundo da pequena sereia, se ele realmente existe. Malia assentiu vigorosamente, acrescentando sua própria reclamação. Buá! Você deveria me fornecer todos os tipos de carne deliciosa, seu pervertido nojento. Jacob riu, completamente divertido. Ele se virou para Alison, que observava a cena com um sorriso divertido. Você não vai me vaiar também? O sorriso de Alison se alargou. Não, talvez em outra ocasião. Satisfeito, Jacob a abraçou e lhe deu um beijo rápido. Então ele enfiou a mão em sua dimensão de bolso e tirou um pergaminho vermelho vibrante. Já que você é uma boa menina, vou te dar isso. Alison pegou o pergaminho, com os olhos brilhando de entusiasmo. O que ele faz? É um pergaminho de habilidade. Abra-o e você aprenderá, explicou Jacob. Imediatamente Lídia e Malia, que o estavam vaiando momentos antes, correram até ele. Onde está o meu? Perguntou Lídia. O meu também, acrescentou Malia. Jacob fingiu inocência. Vocês dois não estavam me vaiando agora mesmo? Eu só tinha um. Já que a Alison era a boa menina, eu dei para ela. A Alison sorriu triunfante. Lídia lançou-lhe um olhar fulminante e de repente tentou pegar o pergaminho. Ei! Exclamou Alison, dando um pulo para trás, fora do alcance. Ela abriu o pergaminho rapidamente. O pergaminho se dissolveu em um feixe de luz carmesim que disparou para frente e desapareceu entre suas sobrancelhas. Seus olhos se fecharam enquanto ela absorvia o conhecimento. Lídia lançou um olhar fulminante para Malia. A culpa é sua. Malia apenas deu um sorriso irônico, ignorando Lídia, e abraçou o braço de Jacob. Marido, me desculpe por ter vaiado você. Pode me dar o que você acabou de dar para Alison também? Ou me dar antes da Lídia quando você pegar da próxima vez? Sua vadia. Lídia sibilou, e rapidamente abraçou o outro braço de Jacob, adotando um tom doce e suplicante. Eu também sinto muito. Foi ela quem me pediu para vaiar você. E eu sou sua segunda esposa. Você deveria me dar o que deu para Alison antes de Malia. Jacob não conseguiu conter o riso. Eu só estava brincando com vocês, meninas. Aqui. Ele estendeu a mão de volta para sua dimensão de bolso e recuperou mais 2 pergaminhos vermelhos idênticos, entregando um para Malia e outro para Lídia. As duas garotas lhe deram um beijo de gratidão antes de romperem ansiosamente os selos de seus pergaminhos. O pergaminho se dissolveu em luz, e elas fecharam os olhos para receber o conhecimento. Um instante depois, os olhos de Alison se abriram de repente. Ela sorriu radiante, beijou Jacob profundamente e disse, vou experimentar. Tenha cuidado, advertiu Jacob. Quanto mais energia mágica você canalizar para ele, mais poderoso o feitiço Firaga se tornará. Firaga? Esse é o nome do feitiço de fogo? Perguntou Alison. Sim, disse Jacob, surpreso. Você não aprendeu o nome dele quando absorveu o pergaminho? Não, Alison balançou a cabeça. Eu apenas adquiri a habilidade e aprendi a usá-la. Eu vejo. Certo, eu vou, disse Alison, transbordando de entusiasmo. Não quero destruir o jardim sem querer. Ela se concentrou por um instante e então se teletransportou, reaparecendo à distância perto das colinas rochosas e das enormes pedras atrás do palácio. A uma distância segura de qualquer coisa delicada. Logo depois, Malia e Lídia terminaram de absorver seus pergaminhos. Cada uma deu um beijo rápido e agradecido em Jacob, e ele repetiu seu aviso sobre o controle do poder do feitiço Firaga. Onde está Alison? Perguntou Lídia, olhando em volta. Ela foi testar a habilidade, disse Jacob. Lídia e Malia fecharam os olhos, buscando a conexão única que todas compartilhavam através de seus laços com Jacob. Elas sentiram a localização de Alison, e então desapareceram, teleportando-se para se juntar a ela. Jacob se virou e caminhou até onde Cogman ainda estava, metodicamente, retalhando os 2 búfalos que, arregaçou as mangas e começou a ajudá-lo. Capítulo 103. Depois de brincarem com sua nova habilidade de controlar o fogo por 1 hora, Lida parou e levantou a mão. Meninas, acho que já nos divertimos o suficiente. Vamos lá fora, pegar as roupas que compramos para o baile e nos trocar aqui, já que temos muito mais tempo aqui para nos arrumarmos do que lá fora. Boa ideia, concordou Alison. As 3 garotas se teletransportaram para fora do espaço do harém, rapidamente pegaram suas roupas na mansão, guardaram os trajes em seus anéis espaciais e se teletransportaram de volta, reaparecendo ao lado de Jacob e Cogman. Lida segurava um dos ternos sob medida de Jacob. Jay, para o que está fazendo, vá tomar um banho e vista isso. Vamos nos atrasar. Jacob enxugou as mãos num pano. Que horas são lá fora? São 18 horas, respondeu Lídia. Então por que tanta pressa? Não precisamos estar lá antes das 7 horas, apontou Jacob. O que significa que ainda temos 5 horas, já que estamos aqui no harém. Ele se corrigiu rapidamente. A propósito, meninas, como devemos chamar este lugar? Alison sorriu docemente. Como você acabou de chamar isso? Podemos chamar assim mesmo. Ah, eu chamei de Har. Os olhos de Jacob se arregalaram ligeiramente. Droga, essa foi por pouco. Ela quase me enganou com aquele sorriso doce. Apesar de se chamar espaço do harém, se eu contar isso para eles, nunca mais vou ter paz. Alison estreitou os olhos. Continue. Estou ouvindo. Jacob tossiu sem jeito. Eu não disse nada. Vocês, meninas, podem dar um nome a este lugar. Alison decidiu deixá-lo escapar impune por enquanto. Ela olhou para Lídia e Malia. Então, como devemos chamar isso? Bem, está em a nossa casa, disse Lídia pensativa. Então devemos dar-lhe um bom nome. Malia inclinou a cabeça, com um sorriso travesso nos lábios. A Toca do Coiote? Ou talvez o Parque de Diversões do Coiote? Ou, sei lá, a Toca do Coiote do Trovão. Alison deu uma risadinha, balançando a cabeça. Malia, não podemos chamar o lugar todo de Covil do Coiote. Você pode dar esse nome ao seu quarto, se quiser. Lida levou a mão ao queixo, pensativa. Que tal algo que transmita calma e paz? Serenidade significa o estado de estar calmo, tranquilo e sem preocupações.
Talvez pudéssemos chamar de Serenia? Alison inclinou a cabeça, pensativa. Parece bom, mas não está bem assim. Malia revirou os olhos. Isso sou estúpido. Vamos chamar de Palácio Escondido do Coiote ou Covil do Dragão. Jacob disse, bem, que tal Serendel? Os olhos de Alison brilharam imediatamente. Serendel. Serendel. Gostei. Soa bem para mim. Lydia sentiu com a cabeça, um sorriso suave iluminando seus lábios. Eu também. Eu gosto. Jacob olhou para Malia, erguendo uma sobrancelha. E você? Malia deu de ombros. Ainda acho que Toca do Coiote do Trovão soa melhor. Mas, Serendel também não soa mal. Jacob sorriu. Então está decidido. Chamaremos este lugar de Serendel. Certo, disse Lydia, erguendo o terno de Jacob novamente. Vou deixar seu terno no seu quarto. Ela então olhou para Alison e Malia. Já que temos 5 horas, vamos explorar mais um pouco nossa nova casa. Malia balançou a cabeça. Vocês duas podem ir na frente. Eu quero ajudar Jay e Cogman a bater as 2 vacas. Lydia olhou fixamente para ela. Sério? Sim, disse Malia. É mais divertido do que explorar o palácio. Se você diz, respondeu Lydia balançando a cabeça em tom divertido. Dito isso, Lydia e Alison se teletransportaram para a ala residencial. Escolheram os 2 quartos mais próximos do quarto principal, que designaram como sendo de Jacob, deixaram o terno dele e então partiram para explorar mais do vasto palácio. Entretanto, após terminar de abater os 2 búfalos Kier, Jacob ajudou a transportar as montanhas de carne, armazenando-as em sua dimensão de bolso e depositando-as diretamente na sala de armazenamento mágica da cozinha principal. Depois, ele e Cogman prepararam um banquete de churrasco. Alison e Lydia eventualmente se juntaram a ele e Malia, atraídas pelo cheiro, e o grupo compartilhou uma refeição descontraída. Depois de comerem, finalmente chegou a hora de se arrumarem. Jacob tomou um banho rápido e vestiu seu elegante terno. Em seguida foi para a sala principal de Serendel esperar, mexendo distraidamente no celular. Logo Malia apareceu. Ela vestia um terno feminino que lhe caía perfeitamente. Jacob olhou para ela, os olhos arregalados em genuína admiração. Você está deslumbrante. Mas, você não gostaria de usar um vestido? Malia disse, não, eu não gosto de usar vestidos. Ela deu uma voltinha, exibindo seu terno. Você não gosta do meu terno? Jacob se levantou e a puxou para um abraço carinhoso. Gostei muito, muito mesmo, senhorita Tate. Ele baixou a voz para um murmúrio brincalhão. E espero que você o use de vez em quando no quarto e faça o papel de minha professora. Os lábios de Malia se curvaram em um sorriso. Você gostaria que eu usasse óculos e fosse rigorosa com você também, seu pequeno pervertido? Jacob sussurrou. Sim, senhora, eu adoraria. E prometo que serei um bom aluno. Ele a beijou suavemente e acrescentou. Alison e Lydia vão demorar uma eternidade para se arrumarem. Vamos voltar para o mundo exterior. Assim, o tempo passará mais rápido. Dito isso, Jacob e Malia se teletransportaram para fora de Serendel e se acomodaram na sala de estar da mansão para esperar. Poucos minutos depois, Lydia e Alison apareceram na sala de estar num clarão de ar deslocado. Alison usava um vestido vermelho deslumbrante, enquanto Lydia estava vestida de azul. Ambas giraram lentamente em um círculo, exibindo seus vestidos para Jacob. Alison perguntou com um sorriso. Então, o que você acha? Jacob olhou para elas, um sorriso genuíno se espalhando pelo seu rosto. Vocês duas estão absolutamente deslumbrantes. Lydia deu um sorriso de canto, fazendo uma pose divertida. Sim, eu também acho que estamos lindas. Afinal, compramos esses vestidos e o terno da Malia em... Pare. Jacob ergueu as mãos. Não preciso saber a marca das suas roupas nem quanto custaram. Vamos nos atrasar. Vou encontrar Cogman. Ele saiu rapidamente da sala, chamando por seu mordomo. Você é chato. Lydia gritou para ele. Em seguida virou-se para Malia, que estava prestes a seguir Jacob. Espere um segundo, Malia. Malia olhou para ela com cautela. O que você quer? Lydia sorriu, mostrando uma pequena necessaire de maquiagem. Você ainda não se maquiou. Não preciso disso, disse Malia secamente. Não gosto do cheiro. Eu sei, disse Lydia. Por isso comprei maquiagem sem fragrância para você. Malia gemeu. Eu preciso mesmo? Lydia segurou a mão dela, num tom que não admitia discussão. Sim. Sente-se aí e deixe-me dar um retoque rápido nesse seu lindo rosto. Malia suspirou derrotada e sentou-se. Tudo bem, mas só meus lábios. Claro, concordou Lydia, já abrindo seu kit. Só seus lábios, e mais alguns toques sutis. Do lado de fora da mansão, Jacob estava com Cogman, esperando pelas garotas. Qual carro devo usar esta noite, senhor? Perguntou Cogman. Dirija o Bentley esta noite, decidiu Jacob. Muito bem, senhor. Cogman fez uma leve reverência e foi buscar o elegante Bentley na garagem. Jacob esperou mais 15 minutos antes que as garotas finalmente aparecessem. Ele sorriu, entregando o celular para Cogman. Tire algumas fotos minhas e das minhas garotas. Ele tirou fotos individuais com cada um deles. Em seguida, reuniu os 3 em um abraço coletivo para uma foto final, com seus sorrisos radiantes contra a luz do entardecer. Após a sessão de fotos, eles entraram no carro, as meninas no espaçoso banco de trás e Jacob no banco do passageiro da frente. Cogman manobrou Bentley suavemente para fora da garagem e em direção à escola. No caminho, uma tela translúcida do sistema materializou-se no campo de visão de Jacob. Números de acesso disponíveis. Registro de local. O anfitrião pode registrar sua presença após participar do baile de inverno. Lembrete importante sobre o evento. O anfitrião tem 5 horas até a luta entre os Argents e os Halles na antiga casa dos Ali. Registro de presença no evento. O anfitrião pode registrar sua presença após testemunhar Peter Ali matar ou transformar Kate Argenter Gengia.
Registro de presença no evento. O anfitrião pode registrar sua presença após testemunhar Derek Ali se tornar um alfa. Login da missão. Salve a vida de Peter Ali. Nota: Peter usou Lydia Martin como plano B na série Teen Wolf. Ele não tem mais esse plano B, portanto, ele morrerá permanentemente esta noite se você não o salvar, e a oportunidade de fazer login será perdida. Jacob leu a lista de oportunidades de login com crescente entusiasmo. Então, eles finalmente vão lutar hoje à noite. Estou com muita sorte hoje. Primeiro, as recompensas por fortalecer meu vínculo com a Malia, e agora tenho 4 oportunidades de login. Que dia incrível! E com certeza não vou perder o login da missão. Eu já ia salvar o idiota do Peter pelo bem da Malia mesmo. Ele checou o horário. Ainda temos tempo para aproveitar o baile. Depois disso terei que contar para as meninas. Sua animação diminuiu um pouco, embora eu realmente não queira. Não sei se a Alison vai escolher salvar a Kate ou não. Posso perder uma vaga, mas preciso contar para ela e deixar que ela escolha por si mesma. Não sou um canalha. Prefiro perder algumas recompensas do que partir o coração dela quando descobrir que eu estava lá e não contei. Além disso, mesmo que eu não conte, o Derek pode entrar em contato com o Scott vai contar para ela, ou talvez a Kate entre em contato por conta própria. Jacob suspirou internamente. Só espero que ela deixe Kate enfrentar as consequências de seus atos. Não me importo se Kate morrer ou não. Só não quero perder a oportunidade de me inscrever. Ele balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. De qualquer forma, não adianta me preocupar com isso agora. Só preciso esperar para ver o que acontece. Em voz alta, ele sorriu e disse: Cogman, liga a música. Estou de muito bom humor hoje. Os sons da música preenchiam o interior luxuoso do Bentley enquanto seguiam em direção à escola de Beacon Hills. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!